Estudo Bíblico Marcos 15, capítulo 14, verso 12 a 15, verso 47. A paixão do Senhor. A narrativa de Marcos do sofrimento e morte de Cristo pode ser assim esboçada. Os acontecimentos relacionados com a última ceia, capítulo 14, versos 12 a 25, a caminhada ao Getsemane, 14, versos 26 a 42, a prisão, 14, versos 43 a 52, os tribunais, 14, versos 53 a 15, verso 15, a crucificação, capítulo 15, versos 16 a 41, e o sepultamento, 15, versos 42 a 47. A cronologia habitual considera que a quarta-feira foi um dia de descanso em Betânia e que os acontecimentos da parte em consideração aconteceram na quinta e sexta-feira. Não foi explicitamente declarado que um tal dia de descanso fosse intercalado, mas uma comparação entre as narrativas do Evangelho torna necessário aceitar que ele houve. Verso 1. Todo o Sinédrio. A sugestão de muitos é que a reunião do Sinédrio, a qual ocorrera durante a noite, foi informal. De manhã, todo aquele tribunal oficializou a decisão dos poucos que já desde então estavam unidos. O trecho é contado em detalhes em Lucas 16, versos 66 a 71. Verso 2, Pilatos. O credo apostólico menciona Pilatos como representante de Roma que se defrontou com Jesus neste julgamento. Pilatos foi procurador romano da Palestina, governador apontado diretamente pelo imperador Tibério, entre 26 e 36 depois de Cristo. Como magistrado, só ele tinha o direito legal de pronunciar sentenças capitais. Capítulo 14, verso 64. Rei dos judeus. Esta teria sido a acusação formal apresentada contra Jesus por escrito a Pilatos. Verso 3. Muitas coisas. Foram acusações feitas oralmente. Verso 5. Não respondeu palavra, Isaías 53, 7, a ponto de Pilatos muito se admirar, Isaías 52, verso 15. Verso 6. Por ocasião da festa. O governador estabelecera a prática de soltar um dos presos todos os anos durante a Páscoa, talvez como tentativa de manter a boa vontade dos judeus. Os verbos soltar e pedissem, ambos estão no tempo imperfeito, mostrando que esses atos eram costumeiros, isto é, era costume soltar. Verso 7. Um chamado Barrabás. O grego indica que ele tinha outro nome. Alguns manuscritos de Mateus 27, versos 16 a 21, revela que seu primeiro nome era Jesus, que era um nome comum naquela época. O prisioneiro Barrabás não era um ladrãozinho qualquer, era um salteador, João 18, 40, como também um insurrecionista e assassino. Parece que o homem era um judeu que participara de uma revolta contra Roma, um crime muito parecido com aquele de que os judeus acusavam Jesus. Esrap Goldmark, página 285. A escolha que Pilatos propõe à multidão, verso 9, é involuntariamente irônica. Jesus Barrabás, que queria salvar politicamente a Israel, ou Jesus de Nazaré, o verdadeiro Salvador do mundo. Verso 8. Vindo a multidão. Provavelmente os amigos do Jesus Salvador, Jesus Barrabás, interessados em aproveitar a oferta tradicional da parte do governador de soltar um preso anualmente. Verso 11. De preferência Barrabás. A essa altura, a multidão talvez estivesse tentada a pedir que soltasse Jesus, mas os sacerdotes incitaram a multidão a pedir Barrabás. Nota homilética. Ao escolher Barrabás, demonstra-se a preferência do pecador. 1. Quer a violência no lugar do amor de Deus. 2. Quer a guerra no lugar da paz. 3.
que era a anarquia no lugar da lei de Deus. Verso 13. Crucifica-o. De origem persa e adotada pelos romanos, essa forma vergonhosa e cruel de punição capital era aplicada especialmente contra escravos rebeldes e contra insurrecionistas. Cravos de metal eram cravados nos pulsos ou nas mãos, João 20, 25, e nos calcanhares da vítima, provocando um sofrimento atroz. A morte geralmente ocorria no decorrer de dias e resultava dos ferimentos, da fome, da desidratação e do abandono ao relento. Quebrar as pernas do condenado, João 19, 33, provocava a morte rápida por asfixia, uma vez que as pernas não podiam mais sustentar o corpo, ajudando a pessoa a respirar. Como Paulo observa, Gálatas 3,13, a crucificação de Jesus mostrou-o publicamente sob a maldição de Deus. Deuteronômio 21, 23. Verso 15. Querendo contentar a multidão. A expressão grega que indica que ele estava desejoso de satisfazer os judeus, mesmo que para fazê-lo tivesse de sacrificar um homem inocente. Açoitar. Segundo o costume romano, o açoite precedia a crucificação. Esse ato foi realizado como um chicote que era feito de tiras de couro com ásperos pedaços de metal, chumbo, ou ossos atados às pontas. A vítima era reclinada sobre um poste baixo e o castigo era aplicado sobre as costas nuas. Uma punição horrível na qual muitas vezes os cortes profundos abriam a carne até os ossos. Verso 16, palácio, no grego aulis, pátio. A mesma palavra ocorre em 14, verso 54. Pretório, vocábulo do latim. A palavra, originalmente, designava a sede do comando militar ou quartéis em geral. Nos evangelhos, refere-se a uma residência oficial, Atos 23, 35. Todo o destacamento, Atos 10, 1. Literalmente corte, ou a 10ª parte de uma legião romana, que seriam então 600 homens. Versos 17 a 20. O escárnio dos soldados era natural, em vista deles não conhecerem de quem se tratava. Verso 17. Vestiram-no de púrpura. Púrpura era uma capa escarlate usada pelos militares, Mateus 27, 28. Ela era cara e difícil de produzir e por essa razão era indício de alta classe, em especial da realeza. Coroa de espinhos. Jesus suportou a maldição divina, verso 13, nota, na terra, que produziu espinhos depois do pecado de Adão, Gênesis 3, versos 17 e 18. Os soldados usaram essa coroa para ridicularizar a ideia de que Jesus era um rei. Verso 21. Simão, pai de Alexandre e Rufo. Esse último é o Rufo de Romanos 16, 13. Possivelmente Simão é Níger, negro, o mesmo de Cirene, norte da África, de Atos 13, 1. Ao carregar-lhe a cruz. Usualmente, o condenado devia carregar a cruz que pesava de 13 a 20 quilos. Simão, ao tomar a cruz de Jesus, tornou-se um quadro visível do verdadeiro discipulado que Jesus exige. Capítulo 8, verso 34. Verso 23, vinho com mirra. Era costume judaico amenizar através de entorpecentes os sofrimentos do crucificado. Jesus o rejeitou. Verso 24. Então o crucificaram. Forma de execução reservada para escravos e elementos da mais baixa classe social. Verso 25. Hora terceira. A hora da execução coloca-se na hora terceira, que era a designação judia para as 9 horas da manhã. O julgamento diante de Pilatos aconteceu na 6ª hora, de acordo com o tempo romano, que seria às 6 horas da manhã. João 19, verso 14. Verso 26. Sua acusação.
Chamada titulus, em latim, era uma placa levada diante do prisioneiro a caminho da execução e afixada na cruz sobre sua cabeça. Ali se escrevia o crime pelo qual um homem condenado era condenado e executado. O motivo oficial da morte de Jesus foi ele se ter feito Messias, ou seja, segundo os judeus, era pretendente ao trono da Judéia. Verso 28, com malfeitores. Este versículo não está presente nos mais antigos manuscritos gregos, ainda que conste da vasta maioria dos manuscritos existentes. É possível que os primeiros copistas tenham inserido a citação de Isaías 53:12, valendo-se da passagem paralela de Lucas 22:37. Verso 29. Destróis o santuário. Os passantes repetiam a falsa acusação feita durante o julgamento de Jesus diante de Caifás. Capítulo 14, verso 58. A acusação era uma interpretação errada das palavras de Jesus em João 2, versos 19 a 21. Verso 30. Salva-te a ti mesmo. Essas palavras são tanto um insulto como uma tentação diabólica, semelhante àquela que foi proposta a Jesus no começo do seu ministério, Mateus 4, versos 2 a 6. O diabo está procurando ainda subverter a obra da redenção exatamente no momento de sua consumação, quando Jesus está enfrentando sua maior fraqueza física. Capítulo 14, verso 38. Verso 31. Salvou os outros. Curou doentes, libertou endemoniados e ressuscitou mortos. Naquele momento não pôde salvar-se, porque não queria desistir de sua missão expiatória, que definitivamente abriria uma fonte de salvação para os pecadores. Zacarias 13:1, Marcos 10:45, Romanos 5, verso 8. Verso 32. Israel, nome de todo o povo de Deus. Gálatas 6:16. Pilatos usou o termo judeus. Verso 26. Vejamos e creiamos. A verdadeira fé salvadora não se alicerça em maravilhas visíveis, mas na convicção criada pelo Espírito Santo. João 20:29. Verso 33. Houve trevas. Isto recorda as trevas no Egito, que se estenderam por 3 dias antes da morte dos primogênitos. Êxodo 10:22. Ver também a profecia de Amós, capítulo 8, versos 9 e 10, onde o Senhor promete entenebrecer a terra em dia claro, em um tempo como luto por filho único. Hora nona, cerca de 3 horas da tarde. Verso 34, Eloi, citado do Salmo 22:1 do aramaico. Ainda que isto seja paradoxal, reconhecemos que Jesus se identificou com nossos pecados. 2 Coríntios 5:21, Gálatas 3:13. De modo que Cristo sofreu por nós a inevitável separação entre Deus e o pecado. Verso 35. Elias. Tradicionalmente, o judeu pedia socorro a Elias porque ele foi elevado à presença de Deus. Verso 37. Dando um grande brado. Havia 6 horas que Jesus estava pendurado sobre a cruz. Versos 25 e 34. A crucificação podia estender-se por 2 ou 3 dias. Verso 13, nota. De João 19:30, sabemos que Jesus bradou uma palavra. Assim é no grego consumado. Seu grito revela que a sua vida não se esvaiu vagarosamente, mas que ele a entregou voluntariamente. João 10, versos 17 e 18. Foi o grito de triunfo. Verso 38, véu do santuário. Era o véu que separava o lugar santo do santo dos santos. Hebreus 6:19, 9, verso 3 e 10, verso 20. Rasgou-se em 2 partes. A morte de Jesus é o sacrifício final e definitivo pelo pecado. Hebreus 7:27. A velha dispensação da aliança da graça
é levado a um final decisivo. O sumo sacerdote não mais teria necessidade de entrar no Santo dos Santos atrás do véu para expiar os pecados do povo. Êxodo 26, versos 31 a 33, Hebreus 9, versos 1 a 10. Jesus é o novo e eterno sumo sacerdote, Hebreus 8, verso 1, e também a perfeita vítima sacrificial, Hebreus 9, 14, que obtém redenção eterna para o seu povo, Hebreus 9, verso 12. Nota homilética. O véu, uma vez rasgado, proporciona ao crente 1. Acesso ao perdão no propiciatório, Efésios 1, 7. 2. Acesso à comunhão da oração, 1 Tessalonicenses 5, verso 17 e Filipenses 4, verso 6. E 3. Acesso à presença gloriosa que transforma a quem a contempla, Êxodo 34, 29, João 17, 22 e 2 Coríntios 3, 18. Verso 39, centurião. Este homem ficou profundamente impressionado com a maneira pela qual Jesus morreu, inclusive com o brado, verso 37. Se ele professou ou não conscientemente sua fé cristã, isto não sabemos. Filho de Deus. Pelo texto original grego, podemos subentender o artigo o antes de filho, Marcos 1, verso 1. Verso 40, mulheres. A menção nominal de algumas, entre as muitas outras, verso 41, é importante, entre outras coisas, porque foram elas as principais testemunhas da ressurreição, verso 47 e 16, verso 1. Tiago, o menor. Era filho de Alfeu. José é desconhecido. Salomé era mãe de João e de Tiago, esposa de Zebedeu. Mateus 27, verso 56. Verso 42. Dia da preparação. Jesus morreu na sexta-feira às 3 horas da tarde, verso 34. Restavam apenas 3 horas para começar o sábado, no qual o trabalho era vedado. O dia anterior ao sábado, sexta-feira, João 19, 14. O alimento era preparado antes do pôr do sol, quando o sábado começava. José tinha de comprar o linho, tomar as providências para o sepultamento de Jesus e aprontar o túmulo. Versos 43 a 46. Nas 3 horas que restavam entre a morte de Jesus e o pôr do sol. Verso 43, José de Arimateia. Talvez de Ramá, na Judéia, a aproximadamente 32 quilômetros, a noroeste de Jerusalém, cidade do profeta Samuel. 1 Samuel 1, verso 1. É possível que as informações sobre o processo que abriram contra Jesus no Sinédrio chegaram até Marcos por intermédio de José de Arimateia, mas pouco se sabe sobre esse homem. Os evangelhos apresentam a relação deste acontecimento em Mateus 27, 57, Lucas 23, 51 e João 19, 38. Dirigiu-se resolutamente. Este aparentemente é o primeiro ato de fé expresso publicamente por José. Mateus sugere que ele era discípulo de Jesus. José guardou em segredo sua fé até ser abalado pelo choque da morte de Jesus, que lhe despertou muita coragem, levando-o a revelar-se no momento em que os próprios discípulos de Jesus tinham fugido. José coloca-se em conflito com a decisão do Sinédrio, pondo em risco todo o seu futuro. Verso 44. Pilatos admirou-se. Normalmente demorava muito mais para uma pessoa morrer na cruz. A surpresa de Pilatos, outra vez, confirma o caráter incomum da morte de Jesus. Verso 37, nota. Verso 46. Envolveu-o em um lençol. O lençol foi enrolado à volta do corpo de Jesus em tiras. João 19:40, texto grego. O túmulo fora lavrado na rocha por um canteiro, prática comum naquela vizinhança. Esse túmulo estava localizado próximo ao Gólgota, João 19:42. Mateus acrescenta que era do próprio José, Mateus 27:60, enquanto Lucas e João ressaltavam que ninguém havia sido sepultado ali, Lucas 23:53
e João 19:41. A pedra que foi rolada diante da entrada era provavelmente uma laje circular que encaixava em uma reentrância da rocha escavada para tal propósito.